tarde para dar início, então, à nossa atividade de hoje, o nosso encontro online, pontualmente 15 horas. Então, eu sou o José Antônio Tesser Poloni, sou gestor educacional da Controlab. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui em mais esse encontro online. Hoje o tema é validação de métodos em diagnóstico molecular. E antes de iniciarmos, eu gostaria de passar algumas informações. Nós vamos ter, em média, 45 minutos para a apresentação e 20 minutos para perguntas no final. Eu vou pedir para que coloquem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. Além disso, eu peço que mantenham os microfones e câmeras desligados durante a aula. No final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link da pesquisa de satisfação. Eu gostaria de contar com a participação de todos, porque é sempre muito importante o olhar da audiência sobre o encontro. Então, agora, nós vamos dar início à aula. Eu vou passar a palavra ao nosso convidado, Dr. Gustavo Barcelos Barra. Ele é farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia molecular pela Universidade de Brasília. Implantou o setor de biologia molecular e de genômica do SEIB em Medicina e Saúde. Trabalha com diagnóstico molecular há 25 anos. Validou testes moleculares para as epidemias de H1N1, chikungunya, Zika vírus e, mais recentemente, SARS-CoV-2. Ganhador de 11 prêmios no Congresso da AACC nos últimos 10 anos, apresentando validações robustas, pesquisas inovadoras e contribuindo com o avanço do diagnóstico molecular no Brasil e no mundo. Então, Dr. Gustavo Barra, fique à vontade para iniciar a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim? Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui. Obrigado ao Controlab pelo convite. Obrigado, José, pelo convite. A Adriana também aí, que a gente sempre conversa, né? É um enorme prazer estar aqui contando um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui no SEIB há mais de 20 anos, né? Deixa eu começar a compartilhar aqui a apresentação. Fica aparecendo, pronto, agora vai. Pronto, todo mundo vendo? Agora está entrando na tela. Deixa eu ver. Entrou? Apareceu. Okay. Bom, nossa conversa de hoje vai ser sobre validação de métodos moleculares, né? Métodos em diagnóstico molecular. O José Poloni já me apresentou ali, não precisa falar mais nada de mim. Eu queria fazer, era uma homenagem ao nosso saudoso Dr. Márcio Biasoli. Dr. Márcio fundou, inovador, né? Fundou o Controlab há 45 anos atrás. Um visionário, né? Ele conseguiu, bom, imagina o que o maior público dessa aula é o pessoal de laboratório clínico, né? Então, a Controlab, o ensaio de proficiência, os controles de qualidade, de alguma forma, nos unem, né? E o Dr. Márcio, inovador, começou a desenvolver controles de qualidade para o diagnóstico molecular, algo que não existia no início do setor de diagnóstico molecular, né? Ele também lançou uma série de livros infantis, né? Ele tem uma coleção de livros infantis onde ele conta a família dele, onde ele fala sobre os povos originais do Brasil. Sem dúvida, um grande esposo, um grande pai, um grande avô, e é uma pessoa que a gente tem que lembrar com bastante carinho. Bom, e entrando diretamente, já entrando no nossa aula, né? A gente vai rever alguns conceitos, algumas definições. Eu queria relembrar vocês sobre o que é uma verificação de um ensaio diagnóstico. Bom, a verificação ela é apropriada para os ensaios diagnósticos comerciais, aqueles que a gente compra, que já vem pronto em cartinha, pronto para o laboratório usar. É um ensaio considerado de diagnóstico in vitro, ele já tem aprovação na Anvisa, já tem aprovação na FDA. Quando ele entra dentro do laboratório,
a gente precisa avaliar como que esse ensaio funciona nas nossas mãos, né? Mas não é um ensaio tão extenso como a validação. A gente avalia ali a precisão, avalia a exatidão do ensaio e podemos começar a oferecer ele para os nossos pacientes. Já uma validação, ela é apropriada para os métodos in-house, os LDTs, os métodos que não existem. A validação seria um conjunto de ensaios, de experimentos, para você provar o desempenho diagnóstico de determinado ensaio. Nós avaliamos, por exemplo, a exatidão, precisão, limite de detecção, intervalo reportável, e existem algumas formas de você fazer essa validação. A mais tradicional é a comparação de metodologias, né? Você compara o seu ensaio teste com o ensaio comparativo. Existe também você fazer ensaio de recuperação. Você coloca o analito em quantidades conhecidas, em amostras negativas, e aí pode avaliar o seu ensaio. Temos a opção também de validação clínica, onde a gente identifica se o teste é capaz de distinguir os pacientes com ou sem doença, né? E duas abordagens talvez não muito tradicionais e que estão contempladas ali na lista do diagnóstico molecular da SDPC, lista de orientação em diagnóstico molecular da SDPC. Nós temos a validação em andamento, que é uma situação em que você, a gente está falando de raros, né, testes que não existem até o momento, vão ser implementados agora pela primeira vez. Talvez você tenha ali uma situação em que você não tenha uma quantidade de amostra suficiente para testar todos o parâmetro de desempenho desse ensaio. Então, você testa o que você consegue, identifica se isso é suficiente para começar a oferecer para os pacientes, e ao longo da rotina, começa a oferecer para os pacientes, e ao longo da rotina você vai terminando os experimentos para provar que o ensaio é aplicável, né, para alguns dos parâmetros que você ainda não conseguiu terminar pela escassez de amostra, raridade das amostras e assim por diante, as dificuldades de validação. Uma outra abordagem que nós temos, está contemplada lá na lista, é baseada no método. Aí a gente já está falando de ensaios de NGS, ensaios massivos paralelos, onde uma grande quantidade de dados são analisados, são produzidos. Nessa situação, a gente não pode aplicar abordagem analítica específica. A gente não pode tratar como se fosse um único vírus. Cada base do genoma, por exemplo, seria um analito do ensaio. Então, a gente não consegue controlar tudo isso. A gente tem que fazer uma abordagem baseada no método. A gente controla o NGS em si. A gente controla a quantidade, a variabilidade de variantes que são chamados como um todo. Bom, dito isso, vamos relembrar o que é o molecular, um conjunto de ferramentas para detectar, tipar e quantificar ácidos nucleicos, DNA e RNA. É muito comum no diagnóstico molecular a gente desenvolver os próprios testes, os testes in-house. No caso, são testes novos ou uma modificação extensa de um teste comercial. E acaba que esses testes são exclusivos de cada laboratório, eles são customizados, né? Eles são testes que não podem ser vendidos para outros laboratórios, eles só podem ser aplicados para os pacientes do próprio laboratório. Aí a grande diferença do teste comercial. A gente já compra o teste comercial pronto para usar. O LDT ele é desenvolvido in-house, e aí você só pode aplicar aos seus pacientes. É importante o teste novo que vai ser desenvolvido tem a validade clínica, ou seja, a variante que você está detectando, o vírus que você está detectando tem uma relevância clínica para o paciente. Caso contrário, por exemplo, se a gente validar uma variante associada a diabetes, e que uma condição poligênica e uma única variante, um teste in-house tenta fazer com que essa única variante explique a doença. Não, isso não vale, não pode ser feito. Isso não é bom para os laboratórios, para quem valida testes. Então, é muito importante para quem valida teste in-house certificar da validade clínica do que está fazendo. E não é o desenvolver testes, não é uma exclusividade do setor de biologia molecular. Na verdade, ele está associado a metodologias inovadoras, como, por exemplo, PCR, por alguns anos atrás, o NGS, agora mais recentemente, HPLC e MALDI-TOF. Então, dos diversos setores, onde a gente tem uma transição de uma tecnologia nova, saindo da pesquisa e entrando na aplicação clínica,
a gente vai ter testes in-house. Então, toxicologia é um setor que tem muito teste in-house também. Bom, só para a gente relembrar um pouquinho, as duas principais técnicas do diagnóstico molecular que a gente tem atualmente, PCR em tempo real e NGS. Só para a gente relembrar, a reação de PCR, a gente parte... vocês conseguem ver meu ponteiro? Vou pôr um ponteiro vermelho aqui. Dá para ver? Apontador laser. Pronto. A gente parte do nosso alvo, né, nosso DNA-alvo, ele entra na termociclagem, a gente aumenta a temperatura da reação, o DNA dupla fita se separa, depois a gente abaixa um pouquinho a temperatura, os óligos, os iniciadores se anelam nas sequências complementares. Lembrando que esses óligos são DNA fita simples sintéticos, depois vem uma DNA polimerase e reconhece esse primer e estende esse primer, de tal sorte que ao final de um ciclo de PCR, partindo de uma molécula, nós temos duas no final de um ciclo. Se a gente repetir esse ciclo, de duas temos 4, de 4 temos 8, e assim por diante. Então, tem um aumento exponencial. Nós tiramos cópia, fazendo xerox desse DNA-alvo nosso. Então, na PCR, a gente está falando do mundo exponencial. Aí vai ser importante a gente lembrar disso ao longo da apresentação. E, graças à biologia sintética, a gente consegue colocar fluorófilos e atenuadores nos nossos óligos e aproveitar atividades secundárias da enzima que a gente ali já tá utilizando, no caso da polimerase, e foi desenvolvido mais recentemente, não tão recentemente, na época de 2000, o PCR em tempo real, em que a gente consegue acompanhar essa amplificação, essa duplicação de ácidos nucleicos à medida que a reação vai acontecendo. Bom, aqui nós temos exemplos de curva de amplificação. E qual que é o desfecho principal do PCR? O ciclo quantitativo, o CQ. Ou seja, quando a essência da amostra atinge um determinado limiar, a gente diz que o resultado é positivo. E nós temos diversa concentração. A amostra mais concentrada gera um CQ antes, a amostra menos concentrada gera um CQ tardio. E é possível fazer inferências quantitativas a partir desse valor, desde que você tenha um calibrador com cópias conhecidas. A partir do CQ você pode identificar a quantidade de ácido nucleico na amostra, do seu alvo na amostra. Já indo para o NGS, finalizando a nossa revisão aqui, extraímos o DNA, a gente, por ação enzimáticas, a gente liga nesse DNA adaptadores que vão facilitar, que vão permitir que esse ácido nucleico se ligue lá na flow cell de um equipamento Illumina, desse equipamento Illumina, por exemplo, né, o mais utilizado hoje em dia. Na flow cell a gente tem a amplificação por ponte, onde são gerados os clusters, e cada cluster é gerado sequências independentes, e tudo isso é feito simultaneamente, de forma paralela, sendo que no final, o desfecho de tudo isso é uma sequência de DNA, são as várias reads, a gente organiza essas reads alinhando contra o genoma, e aí pode fazer inferências. Existe uma variante que prova a causa da doença rara de um paciente, por exemplo. Bom, isso é só para a gente relembrar, e eu queria lembrar vocês, mostrar para vocês que o diagnóstico molecular nada mais é do que uma associação de enzimologia e biologia sintética. Isso, no momento que a gente lembra disso e reconhece que isso faz parte do diagnóstico molecular, a gente consegue fazer um diagnóstico molecular melhor. A biologia sintética, na síntese dos óligos, dos primers, dos controles, a gente vai discutir bastante disso, e são reações enzimáticas que a gente faz ali no dia a dia para manipular o DNA. Bom, vamos entrar já no diagnóstico molecular, na validação de métodos, né, e o laboratório pode desenvolver o seu próprio método? A resposta é sim. A gente tem os órgãos regulamentadores, como o VIS e a FDA, com as suas regulamentações, dizendo que sim, autoriza o laboratório a fazer. Eles não detalham muito do que fazer, né? O que fazer a gente vai ter nos órgãos certificadores, por exemplo, o CAP, o PALC, o PALC, por exemplo, certificações que orientam o laboratório em que experimentos fazer para validar um método molecular, e também através das auditorias, vem conferir se você está fazendo isso de forma adequada, né?
Agora, o como fazer, a gente tem os guidelines e as referências, por exemplo, artigos, publicações e os documentos do CLSI, né? Então, isso é a parte de regulamentação para um laboratório clínico poder desenvolver os seus próprios métodos. Bom, ao longo desse tempo todo, existiram algumas situações que a gente aplicou essa capacidade de validar o próprio método, né? Diretamente aplicável em doenças infecciosas, né? H1N1, chikungunya, zika e SARS-CoV-2, e o monkeypox, que teve agora mais recentemente, né? Em todas essas epidemias, a gente lançou-se mão do desenvolvimento de métodos moleculares. Mais recentemente, agora, com a vinda do NGS para o laboratório clínico, período de transição também, né? Transição da pesquisa para o laboratório, ser aplicado clinicamente nos pacientes. Então, também não existe, não que não existe, é muito raro você ter um teste aprovado já com a licença de IVD, aprovado na Anvisa para a execução desses ensaios. Então, eles também são classificados como métodos próprios, métodos LDTs desenvolvidos pelos próprios laboratórios. Aqui a gente entra naquela questão do analítico específico, no caso dos vírus, e do baseado no método do NGS. Aqui, cada vírus que a gente está conversando aqui seria um analítico do ensaio, então a gente usa essa abordagem. Na abordagem da QPCR, é analítica específica. Já no NGS, a gente não consegue aplicar essa abordagem analítica específica. Cada ponto do genoma é um analítico do ensaio, então a gente tem que controlar um método, uma abordagem baseada no método. Aqui, o princípio de tudo. O princípio, talvez, a premissa mais importante quando a gente vai desenvolver um ensaio que não existe. Até então, por exemplo, vai que surge um vírus novo por aí, né? E ele começa a se espalhar aqui no Brasil. E a gente não tem ensaio para ele, precisa partir do zero. Qual que é a principal premissa? É você ter ensaios independentes para a detecção desse vírus. Aqui no caso, no QPCR, nós temos um genoma viral e 2 conjuntos de primers, um detecta o final do vírus, outro detecta o início do genoma do vírus, então são ensaios independentes. Você pode utilizar esses 2 ensaios para validação do método. No caso do NGS, nós temos aqui um preparo de biblioteca baseado em Amplicon, e embaixo um preparo de biblioteca baseado em captura, então são ensaios independentes, você pode comparar esses 2 métodos para validar um ensaio de NGS. Então, o que nós temos? A premissa principal da validação de métodos, se o mesmo resultado for observado em pelo menos 2 ensaios independentes, e o método desses ensaios já é estabelecido, o resultado é considerado verdadeiro. Quando eu digo método estabelecido, eu estou dizendo o quê? Bom, PCR todo mundo conhece, sabe que funciona, então já é um método estabelecido. O NGS também, já está estabelecido que ele funciona. A partir do momento que eu testo uma amostra e ele tem o mesmo resultado nos 2 ensaios, esse resultado a gente considera verdadeiro. E isso é a premissa principal para a validação de métodos. Está na parte de pré-validação do ensaio, é considerado uma etapa de pré-validação, onde você vai escolher ali os primers que você vai usar na validação da sua PCR em tempo real. Os primers, o próprio laboratório pode desenhar, é aconselhável pesquise na literatura, que pois já a especificidade, sensibilidade desse primer já foi testado por outros pesquisadores, mas bastante cuidado, sempre conferir a sequência que você está pegando do artigo. Às vezes, a maioria das vezes tem errinhos, né? É bom você conferir. Isso seria etapas de pré-validação. E só para a gente relembrar também, quando a gente está comparando 2 métodos, a gente não... o termo utilizado na comparação, na tabela 2x2, é concordância. Não é sensibilidade nem especificidade. Quando a gente só tem método sendo comparado, o termo correto é concordância total, concordância positiva e concordância negativa. Bom, continuando ainda na nossa pré-validação, a gente tem que ter amostras com resultado conhecido. No método novo, é algo que nós não temos isso. Amostra conhecida para validação do método é algo raro, né? Mas nós podemos construir as amostras com resultado conhecido. Aqui nesse lado do slide, a gente tem como que é possível produzir um RNA sintético por transcrição in vitro. A gente pode
Eu estou comentando com vocês desde o início que a biologia sintética é importante para as nossas validações, né? Então, a gente pode sintetizar um DNA fita simples, DNA fita dupla, sintetizar in vitro e usar esse material para fazer o que a gente chama de spike-in, adicionar ele nas amostras e ver o quanto que o ensaio retorna essas concentrações conhecidas. Esse DNA a gente pode também transcrevê-lo in vitro e fazer um RNA, e esse RNA selecionado na amostra primária, simulando perfeitamente, o mais aproximado possível de uma amostra real, né? Nós utilizamos essa abordagem na validação do ensaio para SARS-CoV-2 aqui no laboratório, e esse RNA, por exemplo, é um RNA sintético, né? Ele está desprotegido. Ele não dura muito tempo dentro de uma amostra primária, pela ação das RNAs e tudo mais, né? E já foi pensado desde o início que o tubo utilizado na coleta do suave nasal já continha um conservante justamente para preservar o RNA, tanto para preservar o nosso RNA da validação, quanto também para preservar o RNA do paciente, né? Isso garantiu o resultado apropriado. E diante desse RNA sintético, a partir da quantidade dele, a gente calcula o número de cópias e aí começa a fazer diluições seriadas para testar o desempenho do método. Uma outra questão importante é quantas amostras testar numa validação, né? Quantas amostras a gente usa? O CAPRE, por exemplo, exige no mínimo 20 amostras, tá? Entre resultado positivo e negativo. Um exemplo, 5 positivos, 15 negativos. Mas o N vai depender de cada laboratório e da segurança que ele se sente com essas amostras testadas, no seu ensaio com essas amostras testadas. Será que 20 é o suficiente? Bom, o que eu gosto de mostrar é essa tabela aqui, no caso da PCR em tempo real, né? Nós temos aqui a quantidade de amostras testadas. Aqui, caso os dois testes tenham 100% de concordância, o limite inferior do intervalo de confiança 95% dessa proporção. Vamos supor, se eu tenho 20 amostras, eu comparo no resultado positivo e negativo, comparo com o segundo método, eu bate 100% dos resultados, o limite inferior do intervalo de confiança é 83%. Se o laboratório achar que isso é o suficiente para ele oferecer o teste para os pacientes, ok, sem problema, atende o CAP. Mas o que a gente faz é sempre procurar aumentar o número de amostras para que esse intervalo aqui, na comparação, chegue próximo de 100%, pelo menos acima de 90%, né? Até porque, principalmente nos ensaios de doenças infecciosas, a gente não tem concordância de 100%. Concordância de 90% entre dois ensaios para doença infecciosa já é muito bom. No caso da validação baseada no método, é uma situação diferente. A gente não precisa estender muita quantidade de pacientes. O interessante é manter o que a certificação pede, de 20 amostras. Mas você pode explorar o método, já que ele é multianalítico, né? Aqui, no caso, a gente tem, acho que, 33 variantes sendo testadas em 17 pacientes. Faltaram 3 pacientes aqui, para fazer a figura. Mas, e aqui a gente tem uma comparação de NGS com PCR em tempo real na genotipagem de todas essas variantes aqui. Uma concordância muito boa, a gente está lidando com números grandes. O intervalo de confiança sempre chega perto de 100%. Discordâncias foram 3 discordâncias apenas. Mas a situação mais apropriada quando a gente está lidando com a NGS é comparar NGS contra NGS, onde a gente tem um ensaio multianalítico, massivo paralelo, sendo comparado com o outro ensaio massivo paralelo. E cada analito dentro do ensaio massivo paralelo é uma oportunidade de você verificar a qualidade do que você está fazendo, de você usar em validação. Bom, e que parâmetros de desempenho nós temos que avaliar? Bom, vamos partir do nosso método teste central aqui na nossa validação, né? Talvez o ensaio mais interessante, mais importante, mais importante de todos, todos são importantes, mas talvez o mais nobre seja a comparação com o método comparativo. O que sai dali? Sai a concordância. A gente já comentou, né? Concordância positiva, negativa e total, né? Nós temos também a comparação do método teste contra ele mesmo, onde nós avaliamos a precisão do ensaio.
A precisão é dividida em dois componentes, a repetibilidade e a reprodutibilidade. Repetibilidade, quando você repete a mesma amostra 2 vezes na mesma reação, a replicata. Reprodutibilidade em dias diferentes, ou em reações diferentes. E para finalizar, a identificação do intervalo reportável e da capacidade de detecção desse ensaio, onde você expressa o método, seu método teste contra quantidades decrescentes do seu analito. Se você testa alto, médio, baixo, você vai ter um intervalo reportável, e lá embaixo, se você testa as concentrações bem baixas, próximo ao limite de detecção, é essa a variável que você está avaliando, o limite de detecção do ensaio. Ou limite de quantificação, se for um ensaio quantitativo. Se for um método quantitativo, a comparação do método teste com o outro, a gente chama de exatidão. E antigamente, essa comparação de método teste e método comparativo era chamada de acurácia. Hoje em dia já foi adaptado esse termo, a acurácia seria o conjunto entre precisão e exatidão do ensaio quantitativo. Então a gente vai ficar com a comparação de métodos aqui, o termo de concordância. Bom, agora só validar um ensaio não é suficiente, já que a gente está em laboratórios clínicos. Além de validar um ensaio, ainda tem uma fase bônus adicional, uma tarefa bônus para você cumprir, que é estabelecer um controle interno de qualidade e estabelecer um ensaio de proficiência para esse ensaio. Daí vem a grande importância de termos como parceiros empresas de controle de qualidade como a Controlab. O SABIN costuma doar amostras biológicas para a Controlab para que ensaios de proficiência e controle interno sejam desenvolvidos. A gente vai abordar isso mais para frente. Bom, como exemplo de caso aqui, eu vou apresentar para vocês a validação do teste para o SARS-CoV-2, feita aqui no laboratório SABIN no início da pandemia. A gente iniciou essa validação antes mesmo do vírus chegar no Brasil. E nós comparamos os dois principais protocolos na época, né, que era o Charité e o CDC. A gente comparou, fez a validação aqui, mesmo sem o vírus ter chegado no Brasil ainda. O que nós fizemos? A gente colheu swab nasal de 20 indivíduos. O vírus não tinha chegado, então a gente podia assumir que eram negativos, né? Mas mesmo assim foi tudo testado. Desenvolvemos um calibrador, um controle, pedimos para sintetizar essa sequência de DNA aqui, onde nós tínhamos os alvos dos 6 ensaios avaliados concatenados, né, tudo na mesma molécula, na frente de um promotor, chegou aqui, a gente transcreveu reversamente, produziu o RNA, quantificou, sabia o número de cópias e começou a fazer o spike in, ou seja, adicionar dentro das amostras sabidamente negativas para poder avaliar o desempenho do ensaio. Ok, então nós tínhamos inicialmente 6 ensaios, né? A primeira coisa que a gente fez, diante de 60 amostras negativas, foi testar se eram negativas mesmo. E o que a gente observou? Olha, no RDRP só background, no N1 só background, no ensaio E só background também, mas curiosamente o ensaio N2, N3 e N, um sinal falso positivo nesses 3 ensaios. Bom, isso poderia indicar o quê? Na época, nós imaginamos que era falta de especificidade do ensaio. Depois, já que o ensaio N2 foi muito utilizado na prática clínica, provavelmente esses reagentes aqui chegaram para a gente já contaminados, chegaram já com... E houve muito disso durante a pandemia. O próprio fabricante de Prime fabricava também o controle do ensaio e o ambiente se contaminou. É como se você tivesse com um produto de PCR sendo feito junto dos óleos para detectar o vírus. Então, aí houve essa contaminação. Isso é público, existe descrição na internet, e eu acredito que isso foi isso que aconteceu aqui. Mas o que resultou disso? N2, N3 e N excluído da aplicação, ficamos com RDRP e N1. Ok, só para a gente relembrar também, toda a reação de PCR precisa de um controle interno. Aqui, no caso, seria RNase-P. É um alvo humano, deve amplificar em todas as amostras, e ele valida o resultado negativo, caso o vírus não amplifique. A RNase-P tem que amplificar para mostrar que a amostra, a extração do RNA, no caso, né, funcionou e foi adequada. Todos os ensaios usaram a RNase-P como
como controle interno. Primeiro parâmetro de desempenho, um intervalo reportável avaliado nesse caso. Bom, uma diluição seriada de 1 para 10 daquele material sintético, que eu mostrei para vocês, o RNA sintético, feito o spiking dentro da amostra primária. E essa amostra primária, com o RNA sintético, passou todo o processo de extração, processo completo. Não foi só adicionado na reação de PCR, não. Tem que passar todo o processo completo. E a gente pode ver uma resposta linear do ensaio, um espaçamento bonitinho entre as curvas, com o CQ esperado de 3,3, já que a diluição era de 10 vezes, né? Eficiência de amplificação de 93%, uma linearidade boa. Então, esse é o ensaio N1. Agora, os demais ensaios, né? O E e o RDRP, essas são as curvas de diluição 1 para 10 deles, as curvas de amplificação, onde a gente mostra um intervalo reportável. A gente pode ver que desses ensaios, esses dois ensaios aqui, o E e o RDRP, e o E modificado, o RD modificado, isso quer dizer o quê? A gente mexeu na concentração do primer para ver se ele melhorava. A gente pode ver que não apresentavam curvas de amplificação tão bonitas, tão espaçadas, perdendo a sua característica sigmoide aqui, quando a gente tem uma quantidade, à medida que você ia diminuindo a quantidade do RNA sintético na amostra. Bom, e o que isso resultou? Quando a gente modificou o E, a gente piorou o ensaio, a gente pode ver que esse conjunto de curvas de amplificação aqui está um pouquinho melhor do que esse. No caso do RDRP, a gente melhorou o ensaio à medida que a gente mexeu na concentração do primer. Então, então a gente passou a usar isso aqui. Olha, a gente pode ver que as curvas de amplificação estão num formato melhor. E aqui foi uma oportunidade da gente testar concentrações altas, médio, baixo no ensaio e ver como que se comporta nessas concentrações. Ademais, a próxima característica de desempenho avaliada foi o limite de detecção e a precisão do ensaio. Limite de detecção é o quê? Concentração do analito em que ele é detectado 95% das vezes. A gente precisa determinar a concentração de analito em que o ensaio passa do resultado positivo, entra numa zona cinza e se torna negativo. Como que a gente faz isso? Pega o último ponto lá daquela curva de calibração que a gente viu no slide anterior e começa a fazer diluições, só que agora é de 1 para 2. Ou seja, uma curva de diluição de alta resolução. E aplica o teste. A partir do resultado, é detectado, não detectado, a gente usa essa regressão Probit, está disponível em SPSS Minitab R. É bem comum ser utilizada essa regressão e ela retorna para você a probabilidade de detecção do analito em 95%, probabilidade, 95% de detecção do seu analito, a quantidade de cópias referente a isso. O segundo ensaio, e dá para aproveitar a mesma situação, seria a precisão. No ensaio qualitativo, aqui nesse caso, como a detecção do SARS-CoV-2, a gente precisa verificar a precisão ali no ponto de decisão clínica, somente. A gente precisa ver a precisão do ensaio numa concentração de carga viral alta, mas sim na onde que ele muda, o resultado positivo passa a ser negativo, tendo uma zona cinza, uma zona indeterminada no meio, a gente precisa descobrir como que é a precisão nesse ponto. Então, a gente pode pegar um dos pontos da curva do ensaio de limite de detecção, fazer uma diluição de 1 para 10, testar essas 3 concentrações em quadruplicado durante 5 dias e avaliar a precisão do ensaio. Espera-se que a concentração mais alta, o analito seja detectado todas as vezes. Dentro da zona cinza, a gente detecta, em algumas vezes detecta, outras não detecta. E no resultado negativo, na concentração muito baixa, a gente tem só o resultado negativo, isso que é o esperado. Em biologia molecular, o que o CLSI recomenda? Recomenda que você pegue essa concentração e a concentração do limite de detecção aqui, por exemplo, acrescente 20% e tire 20% para fazer esse tipo de ensaio. Mas para biomol, a gente 20% é pouco. Então, às vezes você não consegue acertar essas concentrações, o ensaio fica muito variável, cai sempre aqui na zona cinza. Então, o que eu gosto de fazer é repetir esse experimento do limite de detecção
repetir 3, 4 vezes, daí você já tira o limite de detecção bem robusto, repetido 2 a 3 vezes. Teoricamente, você precisaria fazer só uma vez. E desses dados, você já tira a precisão do ensaio na zona onde ele passa de negativo para positivo, ali no ponto de decisão clínica. Aqui o exemplo dessas curvas, né, desse tipo de ensaio, no caso da validação do SARS-CoV-2, a diluição de 1 para 2, a gente pode ver aqui, ó, em vermelho positivo, em verde negativo, em positivo, 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 negativo. Positivo, 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 negativo. Positivo, 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 negativo. Então, a gente consegue identificar a concentração em que o ensaio sai do resultado positivo e chega no negativo. E isso é o limite de detecção. RDRP, 350 cópias, 95% de detecção, 350. O E modificado, 457 cópias, 95%, a capacidade de detecção, 95% dele. Isso aqui é uma curva que representa a regressão pro bit. A gente tem aqui dos ensaios testados, o mais, lembra que ele apresentou as curvas bonitas no mês passado? O mais sensível é ele. Então a gente vê que existe uma correlação entre os experimentos, né? A gente tem a curva de diluição, bem passada, bonita, outras problemáticas, e isso vai se refletir lá no limite de detecção do ensaio. Aqui, só para a gente apresentar o dado bruto, não é muito trivial a gente ver isso na literatura, em como fazer esse tipo de determinação do limite de detecção e da precisão, né? Mas aqui nós temos, olha, a diluição seriada 1 para 2, o número de vezes que as amostras foram testadas, e o resultado do ensaio positivo, até essa concentração, uma zona indeterminada, e o resultado negativo. O mesmo para os demais ensaios. Positivos até essa concentração, uma zona indeterminada e o resultado negativo. Então, a gente caracteriza o limite de detecção desse ensaio, e isso é um parâmetro de desempenho importante de ser definido também. E isso vai impactar tanto o controle interno, a gente deve colocar o controle interno feito todo dia, pelo menos 5 vezes acima do limite de detecção. Por exemplo, esse ensaio aqui, o mais sensível, o controle interno dele, controle interno não, controle interno da reação, né? Controle interno diário, pelo menos aqui em torno de 200, 100 cópias, o que já não seria suficiente para esse outro ensaio aqui, por exemplo, daria o resultado negativo. Então, essa concentração não seria um bom controle interno para esse ensaio. A gente tem que pensar nisso, tanto na hora que vai estabelecer o controle interno dentro do laboratório, e quando também receber um ensaio de proficiência. Vamos supor que sejam 5 laboratórios diferentes, eles têm esses limites de detecções aqui, variáveis. Caso a amostra do ensaio de proficiência seja muito diluída, muito baixinha, a concentração pode ser que dê negativo no laboratório e dê positivo no outro, isso refletindo os limites de detecção dos ensaios in-house. Bom, para finalizar essa validação, faltou a concordância, né, onde nós avaliamos os 3 ensaios escolhidos, né, o M1, o E e o RDRP. No caso aqui foi no formato ongoing, já foi em amostras de pacientes. Os primeiros 1.000 pacientes testados aqui no laboratório, no início da pandemia, para SARS-CoV-2, o N1 identificou 22 amostras positivas, 22 pacientes positivos, o E identificou 21 e o RDRP identificou 20. E 942 amostras foram negativas nos 3 ensaios. A partir desse primeiro dado, a gente eliminou, até por economia de ensaio, né, os reagentes começaram a escassez de reagente que todo mundo teve aí no mercado, né? Então, a gente, a partir desse experimento de concordância entre os métodos, a gente já conseguiu decidir ficar por 2. E esses 2 foram aplicados em todos os pacientes até a gente chegar em torno de 2.200 amostras. E uma concordância bem interessante, bem suficiente entre o N1 e o E. Nós temos aqui 72 pacientes positivos nos 2 exames, o N1 identificou 75. 3 pacientes foram negativos no ensaio E, uma concordância positiva de 96%, uma concordância negativa de 99%. Bom, todo mundo teve problema de suprimento de reagente, esse ensaio foi modificado, essa modificação que nós fizemos, essa é uma liberdade que quem desenvolve um teste in-house pode ter, né?
essa modificação que nós fizemos, está publicado, tanto o primeiro estudo quanto o segundo, aumentou em 30% a nossa capacidade de produção e diminuiu em 500 e 250 a quantidade de reagentes, de probas e primes do ensaio, né? De tal forma que, então, no início da pandemia, a gente nunca parou de fazer teste, e essas mudanças feitas no teste in-house foram essenciais para a gente não desabastecer a população de ensaio. Então, olha, no início da pandemia, até 20 de julho de 2020, o Distrito Federal, que é aqui o estado, que é a região aqui que a gente atende, né, tinha cerca de 6 mil pacientes testados a cada 100 mil habitantes. A média nacional era de 870 pessoas testadas a cada 100 mil habitantes. Isso aqui circulava no WhatsApp dos infectologistas, né? Ele chamava de efeito Sabin. Eu digo que é o efeito do método próprio. Foi muito importante o método próprio no início da pandemia, e isso prova a importância dele no diagnóstico clínico, né? O laboratório tem que ter a capacidade de desenvolver seus próprios métodos, porque isso é importante para a população. Bom, falando um pouquinho de detalhes, a gente terminou a parte de validação, eu queria entrar em detalhes sobre o controle de qualidade e sobre o desfecho da PCR em tempo real. O principal que é o CQ, o ciclo quantitativo. Tem gente, olha, vamos pegar aqui o título desse estudo. O perigo de se usar o ciclo quantitativo para fazer inferências quantitativas, ou seja, o perigo de se usar o CQ para fazer inferências quantitativas. Aqui nós temos o CQ puro, né, o resultado do CQ puro, sem correlacionar ele com uma curva padrão. Aqui nós temos o CQ de um ensaio de COVID em um laboratório, aqui nós temos a distribuição do CQ de outro ensaio em outro laboratório, e aqui nós temos um terceiro laboratório, a distribuição dos ensaios quantitativos. Bom, dá para a gente ver aqui claramente que os CQs desse laboratório não são comparáveis com esse, não são comparáveis com esse. Isso é o alerta que esse é um artigo da Clinical Chemistry que ele faz. Não é apropriado a gente fazer comparações quantitativas comparando os CQs entre laboratórios, principalmente. Aqui, um material de ensaio de proficiência, nós temos o mesmo material, olha, o mesmo material do ensaio de proficiência sendo executado em 3 laboratórios diferentes, cada um produziu uma curva de calibração para o ensaio. Aqui, o range de CQ desse material. Olha, esse ponto aqui no centro variou desde o CQ 25 até o CQ de 35, então, assim, não comparar os CQs, para dizer se tem mais ou menos carga viral, não é muito apropriado. Agora, tem gente que gosta de usar o CQ para fazer o controle de qualidade. Tudo bem, a gente tem essa referência aqui que diz isso, pode ser feito, se o laboratório conseguir fazer isso de forma eficiente, ok, mas o CQ é muito variável, tem muitas variáveis que afetam o ciclo quantitativo. Então, isso pode, às vezes, você pode invalidar reações desnecessariamente. Aqui, a gente tem uma questão. O CQ, a gente está no mundo exponencial. Como o DNA duplica a cada cópia, é um mundo exponencial. Se você aumenta um CQ numa reação, isso quer dizer que tem metade das moléculas. Então, uma reação de 1 para metade. E existe uma discussão na literatura se é apropriado você aplicar a estatística tradicional nesse tipo de dado exponencial. E aqui no gráfico de Levy-James, como a gente tem nesse exemplo aqui, a gente está assumindo que o CQ tem uma distribuição normal, já que a gente está falando que ele está dentro de 2, 3 desvios. Ok, eu sou da linha em que não usaria isso aqui. Eu sou da linha que não aplica teste estatístico em CQ. Mas é possível, sim, controlar a reação analisando esse valor. Eu já acho que a gente deve ter um controle estável, uma quantidade baixa de cópias e analisar o resultado qualitativo dessa reação. E lógico, também a gente tem o CQ, não vai deixar de acompanhar ele, a gente olha o CQ.
também. Acompanha o CQ ao longo do tempo, mas o que manda mesmo é detectou ou não o seu controle interno, e deve ser baixo no ensaio qualitativo, para aprovar a reação de PCR. Bom, essa é uma tabela bem interessante para quem participa de validação de métodos, para quem faz. A gente começa a falar dos ensaios quantitativos aqui. Tem o que parâmetro de desempenho avaliar nas concentrações alta, média e baixa do ensaio. A gente viu o intervalo reportável, onde testou várias concentrações. A gente viu o limite de detecção, que analisou aqui concentrações baixas. A gente tem a precisão, no caso do ensaio qualitativo, principalmente no concentrações baixas, e a precisão no ensaio quantitativo teria que ser nas concentrações maiores. O ponto importante do ensaio quantitativo não é o baixo, seria o intervalo linear dele. Por isso, avaliar a precisão no intervalo alto, médio e baixo. O ensaio mais nobre numa validação de quantitativa é a exatidão. No caso aqui, esse artigo aqui está comparando dois métodos de extração. No caso, o ensaio para o citomegalovírus e o ensaio para o Beta-vírus, a gente vê que ele faz via linearidade entre os dois ensaios, mas somente a linearidade não é suficiente. Avalia também o bias entre os dois ensaios pelo gráfico de Bland-Altman. Aqui praticamente não tem variação, um bias de menos 0,1 log, e aqui a gente tem uma variação de meio log entre os ensaios. Bom, isso aqui é importante na hora da validação do método quantitativo. Detalhe, ele está comparando carga viral, não está comparando CQ, comparando carga viral aqui em cópias por ml. Bom, como validador de ensaio, a gente termina a validação e começa o problema de controle interno e ensaio de proficiência, né? Daí, em 2017, a gente começou a doar amostras para a Controlab, para que ela desenvolva o ensaio de proficiência para os ensaios moleculares. Não é só o Saving que doa esse tipo de amostras, e outros laboratórios que doam também, mas a partir desse momento, uma série de ensaios foi criado, ensaios de proficiência foram criados, e aí a gente consegue controlar um pouco melhor, a gente consegue controlar os nossos ensaios, comparando ele com outros laboratórios no Brasil, né? Aqui eu identifico que é o ápice da comparação de métodos. Quando você se torna referência para outros laboratórios no Brasil, isso seria o ápice da validação, né? E quando você... e também o propósito de ajudar, né? O propósito de contribuir para a melhoria da saúde do povo brasileiro através de método diagnóstico, né? Bom, eu estou dando aqui 45 minutos já, eu acho que eu vou parar por aqui, foi o tempo combinado. Eu tenho mais alguns slides para apresentar, mas a gente fica para outra oportunidade. E gostaria de agradecer a atenção de todos e vou tirar aqui da apresentação. Obrigado, doutor Gustavo. Excelente apresentação e conteúdo de alta complexidade, mas ministrado com maestria. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Nós temos diversas perguntas aqui já, e eu gostaria de reforçar antes que o link da pesquisa ele está no chat, e também reforçando que a pesquisa é importante para a gente melhorar sempre os nossos encontros. E também já foi colocado ali no chat, mas eu peço que, se alguém esqueceu, para registrar o nome completo e o e-mail para que possa ser feita a emissão do certificado. Tá? Então, nós vamos para as perguntas, e eu vou seguir aqui a ordem. Eu verifiquei que aqui tem três que talvez casem numa mesma, né, que foram colocadas mais no início da apresentação, que era o seguinte: gostaria de entender um pouco mais sobre a validação baseada no método, no caso de NGS, como pode ser feita, e aí depois é possível descrever a verificação de validação do NGS, após a verificação, como é feito o controle externo,
E aí, alternativo, acho que se refere a um controle alternativo. Então, são 3 em 1 aqui, digamos assim. Entendi, certo. Bom, em relação ao controle externo do ensaio de NGS, já existem alguns provedores, né, que fornecem um material, e o CAP, por exemplo, o que é feito? Ele manda um DNA para a gente analisa esse DNA, executa a reação, tem ali 200 variantes que eles pedem para você. Me diz aí, está presente ou não na amostra. E a gente responde, coloca a variante, coloca a troca de aminoácido, coloca se está em heterozigose, em homozigose, e retorna para eles. Um tempo depois, vem o resultado. Então, um programa de controle de qualidade internacional, né? Então, seria muito interessante se a gente tivesse um tipo de controle assim no Brasil também. Daí eu venho até uma provocação à Controlab, e estou disposto a contribuir com isso para a gente estabelecer um controle de qualidade externo, um ensaio de proficiência para exames genômicos, tanto mutações degenerativas, quanto mutações somáticas, quanto também doenças infecciosas por NGS, é algo que a gente precisa. E quem valida, eu ainda estou órfão, eu ainda não tenho controle brasileiro para isso. Eu consigo desenvolver o ensaio, mas estou sem o ensaio de proficiência. Seria muito bom nós termos isso. A validação baseada no método é o seguinte: você compara, não tem, como você tem cada nucleotídeo que está sendo analisado na reação de NGS é um analito, você não consegue controlar tudo. É impossível. Você controla o que está sendo chamado. Você consegue as diferenças em relação à referência. Vamos supor, no ensaio germinativo que a gente tem aqui, são 4.500 genes sequenciados. A gente tem aproximadamente 7.000 variantes. Entre os indivíduos testados, o número de variação é em torno de 7.000 contra a referência. Então, como que a gente vai analisar isso ponto a ponto? A gente tem que usar a mesma amostra e ver se esses 7.000 que são chamados a cada rotina se mantém, no caso do controle interno, né? E no caso de comparação de métodos, no caso de validação baseado no método, o ideal mesmo é você comparar um NGS contra o NGS. Então, a gente tem um ensaio multi-analítico, capaz de detectar várias variantes simultaneamente, sendo comparado com outro. Eu tinha alguns slides a respeito disso, da nossa validação de mieloide. Infelizmente, não deu tempo de abordar, mas a ideia é essa. Você comparar um ensaio massif paralelo com outro massif paralelo. Não vai ser a abordagem analítica específica. Você analisa vários analíticos simultaneamente. Por isso, daí o nome baseado no método. E foi a gente que inventou, não, é algo já comum nos Estados Unidos, o CAP cita isso na sua regulamentação, tem várias publicações a respeito disso. Se alguém quiser alguma referência, só me escrever que eu passo. Então, obrigado, doutor Gustavo. Com certeza, o senhor já é parceiro da Controlab de longa data, com certeza a sugestão é extremamente bem-vinda. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Tem uma pergunta aqui. As análises in silico também podem ser utilizadas como parte da validação? Pode sim. Pode. Não pode ser só in silico, mas com complementação de uma validação, sim. O que é que o CAP pede para você? O que é o ideal numa validação? Testar amostra de paciente, né? Você não vai oferecer para o paciente, você tem que testar amostra de paciente. Então, mas às vezes tem amostras raras, situações raras que você não consegue a variante que você quer, a amostra que você quer. Então, você complementa a validação com amostras de pacientes. Com amostra, com DNA comprado, por exemplo, Coriell, né? DNA Coriell comprado, que você conhece o resultado, mas não é uma amostra de paciente, é uma cultura de célula. Pode complementar a validação com esse tipo de amostra e também fazer as análises em sílico. Afinal de contas, a bioinformática é parte importante da análise e você pode produzir ali um grupo de sequências sintéticas e avaliar o seu ensaio. Agora, só não pode ser só isso, tem que ser o conjunto. Amostra, a cultura de célula e análise em sílico. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui.
como aplicar a identificação de sensibilidade e especificidade em testes de alta complexidade, como, por exemplo, NGS e CGH-Array. Então, o CGH-Array, a gente está lidando num teste, ele perguntou de sensibilidade e especificidade? Em testes de alta complexidade, como esses dois. Perfeito. No caso do CGH-Array, já é bem estabelecido, tem uns 10 anos, né, que ele existe. Numa validação, é interessante você testar a amostra de resultado conhecido, fazer uma troca interlaboratorial, pegar amostras de outros laboratórios e aplicar no método que você está implementando. Recentemente, com o NGS capaz de detectar variantes do tipo CNV, você pode comparar o CGH-Array com o NGS também. Né? São as duas tecnologias, talvez as mais próximas ali, numa comparação. Você pode ir para o cariótipo também. E você pode também confirmar algumas deleções que o cariótipo não enxerga, você pode confirmar para o PCR em tempo real. O PCR em tempo real, ele é capaz de dizer o número de cópias do tipo CNV, que é o principal ensaio, o principal analito do ensaio de CGH-Array, né? Era o CGH-Array e o outro era... O NGS. O NGS também. A abordagem mais apropriada, no início aqui a gente validou o NGS contra PCR em tempo real, mas o NGS é muito superior em termos de quantidade de variantes sendo detectadas simultaneamente. Então a abordagem principal é NGS contra NGS. No caso, é interessante a gente usar metodologias independentes, né? Não usar dois ensaios de captura para validar o mesmo teste. Usar um baseado em PCR e usar um baseado em captura. São métodos independentes. E aí você faz a comparação do que está sendo chamado ali nos dois ensaios e pode prosseguir com a validação. Você pode também fazer diluição seriada. Tinha uns slides disso. A gente precisa marcar outro encontro. Tinha uns slides disso onde a gente mostra a diluição da amostra e a capacidade do ensaio ir detectando o alelo variante ao longo da diluição. Tem um monte de pergunta aqui, doutor Gustavo. Um monte. E, assim, só para tranquilizar o pessoal também, aquilo que não for possível de responder nesse momento, fica aqui registrado, nós enviamos as perguntas para o doutor Gustavo e ele nos passa as respostas posteriormente e a gente encaminha as respostas para as perguntas que ficarem em aberto. A gente tem ainda aqui, eu vou seguir a ordem aqui, né, eu vou priorizar o momento que a pessoa foi colocando. Então, tem uma outra pergunta que é: qual desvio padrão é indicado para monitoramento do Y-intercept? O Y-intercept é onde uma curva de calibração, onde ela atinge o eixo Y, né? O desvio padrão ali, bom, não existe uma regra disso, né? Não existe uma regra você tem que avaliar a curva como um todo, e se ela está satisfatório. Isso vai depender se o seu ensaio é qualitativo ou quantitativo. Se for um ensaio quantitativo, você tem que chegar até no limite de quantificação do ensaio, né? Num ponto nessa curva que você não tem grande variação, né? Agora, para um ensaio qualitativo, não importa muito o valor do CQ, importa mais se está sendo quantificado ou não, detectado ou não. Então, você pode ter uma variação grande no ensaio quantitativo. Foi o que nós vimos naquelas curvas de diluição 1:2. Você tem uma diminuição da capacidade de detecção do ensaio, à medida que você vai diluindo a amostra, e vai chegar um momento em que você entra na zona cinza, e uma hora o ensaio vai dar positivo, outra hora vai dar negativo. Você precisa conhecer a concentração, que essa concentração um pouco acima, que isso é o limite de detecção. Uma concentração um pouco acima dessa zona cinza, que aí é o limite de detecção do seu ensaio, tem que ser reportado nos laudos dos métodos próprios. Ok. Tem uma aqui que talvez faça link com essa pergunta. Quando o método é qualitativo, como obter dados para verificar a sensibilidade frente ao número de cópias? Considerar apenas o CT? Não sei se faz sentido. Talvez. Não, sim, faz sentido sim.
Então, o CT sozinho, ou o CQ, né, ele não diz muita coisa, você tem que jogá-lo, atribuí-lo a uma curva de calibração. E para você ter essa curva de calibração, foi o que nós fizemos. A gente manda sintetizar o alvo, ele é produzido de forma sintética, 15 dias está no laboratório. A biologia sintética é muito avançada hoje em dia, você pode fazer alvos de vários tamanhos. O PCR em tempo real, quanto menor, melhor. Desde que caibam os primers e as sondas ali dentro do produto. Então, você pode mandar sintetizar, quantificar esse material, e a partir da quantidade você chega no número de cópias. E a partir desse número de cópias você faz uma curva. Essa curva com o número de cópias conhecido. E aí você consegue fazer todos esses ensaios que eu descrevi aqui durante a apresentação. Gustavo, eu vou fazer, para ficarmos dentro do horário direitinho, eu vou fazer mais uma pergunta, e aí as outras a gente vai encaminhar por e-mail para o senhor posteriormente para que a gente possa responder elas. Então, a última pergunta que eu tenho aqui, seguindo a ordem, é: temos bastante dificuldade em controles internos comerciais para os ensaios de MLPA, Sanger, NGS, CGH, Array, para síndromes. Alguma dica, alguma orientação, frequência de realização? Então, a frequência de realização tem que ser diária. Toda reação está na RDC nova, na atualização toda da corrida analítica tem que ter o controle interno. Então, obrigatório. Agora, é questão de lei. Agora, como conseguir esse material? Eu sugiro ir para o DNAs de cultura de célula, que é no caso de síndromes, né? E a gente tem, pode ser usada, não é uma amostra de paciente, ou até ser encontrada uma amostra de paciente. Quando você encontra uma amostra de paciente positiva, você pode ir usando ela como controle do seu ensaio. Pode falar com laboratórios parceiros para ver se tem esse tipo de amostra, ou você pode ir para cultura de célula, por exemplo, o Coriell, que está descrito ali qual que é a síndrome que a amostra tem, e esse material ser usado como controle. Tá certo. Doutor Gustavo, então, assim, eu quero agradecer imensamente pela aula, foi maravilhoso. As perguntas que não foram respondidas serão respondidas posteriormente por e-mail, e nós vamos disponibilizar a gravação posteriormente também junto ao e-mail onde é enviado o certificado, tá? Também, se houver alguma outra dúvida que alguém não registrou agora, pode fazer contato com a Controlab por e-mail, que a gente encaminha a resposta posteriormente, tá? E eu quero mais uma vez agradecer a aula, agradecer a participação de todos, uma audiência bem boa. Em quinta de tarde, a gente tem tido bons públicos participando dessas atividades, com certeza os palestrantes que estão ministrando as atividades, eles chamam as pessoas para assistir, isso é muito bom, a gente fica muito feliz com a participação de todo mundo, tá bom? Muito obrigado a todos. Bom, eu agradeço também, será um prazer responder as perguntas, espero que tenha ajudado aí meus colegas laboratoriais nas suas validações. Qualquer coisa é só escrever. Muito obrigado, Poloni, novamente, obrigado, Controlab, tenho um imenso carinho por vocês, um grande abraço. Muito obrigado, doutor Gustavo, obrigado a todos, vou me despedir de todo mundo. Até o próximo encontro online, gente. Até logo. Até mais. Tchau, tchau.